Então, gente, aí eu fiz a outra parte da aula para o nosso vídeo não ficar muito grande, tá? Então, dando continuidade, agora nós vamos ver os exemplos de drogas. Então, as drogas, nós temos muitas conhecidas. O álcool, o cigarro, a nicotina, o crack, a maconha, a cocaína, drogas alucinógenas como LSD, êxtase, Boa Noite Cinderela e muitas outras. Entre essas drogas, nós temos uma subdivisão, que a gente fala em lícitas, que são aquelas permitidas por lei, né? Podem ser comercializadas, como o álcool e o cigarro. E as ilícitas, onde a comercialização é proibida, maconha, crack, cocaína, heroína, entre outras. As drogas, né? O principal efeito da droga é que elas são depressoras do sistema nervoso central. Então, o que é uma substância depressora? É deprimir, elas diminuem a atividade do sistema nervoso central. Exemplos, o álcool, alguns tranquilizantes, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores dos ansiolíticos, e o ópio. E temos drogas que, pelo contrário, estimulam a atividade do sistema nervoso. Entre elas, o nosso famoso cafezinho, que é a cafeína. Nós temos as anfetaminas, né, que são as drogas que as pessoas tomam, né, também para fazer atividade física. Cocaína e crack, ok? Tá. Vamos agora começar a ver cada uma delas separadamente. O álcool. Então, o alcoolismo, ele é considerado como uma doença, né? Uma doença caracterizada pela perda do controle do uso do álcool, né? E esse alcoolismo gera dependências físicas, dependências psicológicas e várias consequências para o indivíduo. Tá. Outra droga, gente, o cigarro. O cigarro, ele provoca muitas coisas. A diminuição da capacidade pulmonar, veja, né, que o indivíduo que fuma muito, ele pode no futuro, ele pode ter um câncer de pulmão, ele pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A pessoa que usa cigarro também, ela tem rouquidão e irritação na garganta. Aquele cansaço, né, gente, que a pessoa que fuma, por quê? Porque ela tem falta de oxigênio nas células. Então, tudo isso são aquelas substâncias que compõem o cigarro que levam para a pessoa. E uma coisa também, as mulheres que fumam e fazem o uso de anticoncepcionais, o cigarro pode levar a trombose, né? Que é quando a gente tem os trombos, aí pode ser uma trombose venosa das pernas ou uma trombose até pulmonar. Então, vejam quantas coisas que o cigarro causa para uma pessoa, né? E aí também tem aquele caso, né? O fumante ativo e o passivo, que é aquela pessoa que está do lado, ela também vai receber os mesmos efeitos da pessoa que está fumando. Muito bem. Outra droga, o crack, né, gente? O crack, que é uma droga que causa, assim, uma dependência altíssima na pessoa. Ele na verdade, ele é uma mistura de cocaína com bicarbonato de sódio, tá? Ele é uma droga tão potente que quando aquela pessoa acende a pedra, não leva nem 10 segundos para chegar no sistema nervoso central. Por isso que a pessoa causa uma dependência muito grande com o crack, né? Então a gente sempre fala assim, começa pela maconha, vai para cocaína, no crack. O crack é o limite, porque ele chega, né, ele deprime muito rápido o sistema nervoso. Ele causa alucinações, paranoia. Você vê uma pessoa, às vezes, que é dependente do crack, como que ela emagrece muito rápido, né? Aí a pessoa, às vezes, depois que ela fuma, que tem aquele estímulo, ela acha que ela começa a ter alucinação, que a pessoa está perseguindo ela. Então, assim, é um estado que a pessoa fica bem paranoica, né? Então o crack, ele dá aquela euforia, então a pessoa se sente valente, a pessoa é capaz de mudar o mundo e depois ele deprime, como toda droga. Primeiro euforia, depois deprime. E nessa depressão do sistema nervoso,
é que vem as alucinações, as perseguições. Outra droga também muito usada, além do crack, é a maconha, né? Maconha, que é a planta chamada cannabis sativa. Hoje fazem até estudos, né, gente, da planta da maconha para ser utilizada como anticonvulsivante. Esse estudo foi feito, aí viu-se que tinha bastante resultados. Mas a maconha também tem seu caos. Ela produz delírios, ela diminui o ânimo, ela provoca grande dependência psicológica também. E quando a pessoa fuma um cigarro de maconha, saibam vocês que ele é muito mais cancerígeno que o cigarro. E principalmente diminui a capacidade de concentração e atenção, né? Então vejam, todas essas drogas, cada uma do seu jeito, causando um mal-estar no organismo, mas todas levando à dependência física e psíquica. Outra droga também, além da maconha, a cocaína. A cocaína ela é um pouquinho diferente das outras drogas porque ela causa alterações cerebrais psicoativas, né? Então a pessoa ela pode chegar a convulsionar porque a cocaína ela altera o funcionamento do cérebro. E tem alguns efeitos biológicos, como eleva ou diminui a pressão cardíaca, dilata a pupila, dá perda de peso, dá náuseas, dá vômito, né? E também alguns efeitos psicológicos muito fortes na pessoa usuária da cocaína. A depressão, a sonolência, ataques de pânico. Cocaína também pode causar uma psicose paranoide, né? Que tudo isso vai gerar uma doença, né? Vai gerar uma psicose, uma paranoide. Assim como a gente trata a pessoa do saúde mental que tem uma psicose, a pessoa usuária dessas drogas também levam a uma psicose e também precisam ser tratadas, tá, gente? E acho muito importante, né, a ação de vocês, futuros psicólogos, aqui, com esses grupos de apoio, né, fazendo um trabalho bem legal na terapia com o usuário. Outra droga, gente, LSD, é uma abreviatura do ácido lisérgico. LSD é tido como uma droga alucinógena na pessoa, né? Veja só, uma dose pequena, gente, de 0,05 miligrama pode causar até 12 horas de alucinação. Então a pessoa com um pouquinho de LSD, ela já fica toda alucinógena, toda doidona, né? Distorce também o funcionamento do cérebro, causa a princípio uma euforia e depois ela causa também a depressão do sistema nervoso central. Além do LSD, outra droga também, né, que a gente vê muito por aí, que as pessoas estão comentando muito, que é o êxtase, tá? Então o êxtase, assim como o LSD, são drogas alucinógenas. As pessoas usam porque o efeito deles é prolongado, pode durar de 10 a 12 horas, tá? Age no cérebro e aumenta a concentração de dopamina e serotonina, daqueles nossos neurotransmissores, lá do comecinho. Então, quando essa droga aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, vai dar o quê? Uma sensação de bem-estar, uma sensação de êxtase, como é o próprio nome da droga. Então, a pessoa vai ficar assim 10, 12 horas totalmente ligada. Mas após isso, o que acontece com a droga? Deprime o sistema nervoso central e, como eu já falei, a pessoa vai ter náusea, vai ter vômito, vai ter alucinações, manias de perseguição e isso vai gerar uma psicose, né? Então a pessoa usuária da droga, ela vai ser uma pessoa doente. Então os usuários de droga, de álcool, são pessoas doentes como outra doença qualquer e precisa ser tratada, né, gente? Por isso aí a importância, então, da gente estar conhecendo todos esses tipos de drogas, como eu falei, o que cada uma causa e como que a terapia e o medicamento podem atuar juntos para tentar recuperar o paciente, porque
às vezes a pessoa não chega a ser usuária porque quer, né? São várias condições que existem por detrás disso. Sendo assim, agora nós vamos falar um pouquinho do mecanismo de ação das drogas, né? Então, igual os fármacos, as drogas também possuem seu mecanismo de ação. Por exemplo, o álcool, que eu falei lá no comecinho. Então, o álcool, ele tem ação no GABA. Então, o que acontece com o álcool? Com a ingestão do álcool, ele se liga lá nos receptores de GABA ao meu neurotransmissor GABA. Muito bem. Aí ele inibe esse receptor. Quando ele inibe esse receptor, causa uma hiperpolarização do neurônio, ou seja, aumenta a condução de cloro. Aí vai levar a pessoa a um estado de euforia, tá? Canais de GABA são aqueles canais que medem os efeitos ansiolíticos e sedativos. Então, o que o álcool faz? A molécula do álcool, que é o etanol, que tem a hidroxila OH, ela vai direto no meu sistema nervoso, se liga a receptores GABA. Quando se liga ao receptor GABA, lá no sistema nervoso central, eu abro canais de cloro. Então, eu começo a ter uma hiperpolarização do neurônio, causando, então, aquela sensação que a gente vê que a pessoa fica eufórica, fica valente, pode tudo. Posteriormente a essa abertura do canais de cloro, logo em seguida, passando essa hiperpolarização, diminui a quantidade de cloro nos canais e aí vem o efeito depressor, né? Que às vezes a pessoa, então, ela tá dando risada eufórica e depois, logo em seguida, ela tá chorando, né? Então, ele excita e depois deprime. Né? E a gente fala também nesse mecanismo de ação que a tolerância do álcool, ela pode estar relacionada a essa tolerância dos canais de cloro, né? Então eu começo a aumentar os canais de cloro, eu começo a ter muita hiperpolarização do neurônio e com isso a pessoa pode ficar dependente do álcool, né? Tolerante ao álcool devido a esse mecanismo de ação que ele causa. Posteriormente, outro mecanismo de ação que nós vamos ter é do cigarro, da nicotina. Como que a nicotina age? Nos canais centrais, periféricos e na junção neuromuscular. Olha aqui. Então, ela age nos 3 sistemas do nosso sistema nervoso central. Por isso que o efeito dela é muito forte e a via direta, a recompensa de quem está fumando, né? Aquele estado de bem-estar é muito rápido. Porque a hora que a gente fuma o cigarro, ele age aqui, ó. Sistema nervoso central, no periférico e nas junções do neuro. Então, imaginem vocês ativando todas essas 3 áreas do sistema nervoso. O que vai acontecer? A euforia é muito grande. Então, é um efeito muito forte e direto, né? Muito mais que o álcool, tá, gente? O mecanismo de ação da nicotina, ele é agonista, ou seja, agonista é aquele que ajuda, tá? Ajuda os receptores da acetilcolina. Então, o que vocês precisam saber é só isso, que o cigarro é um termo que a gente usa em farmacologia, agonista, quer dizer que ajuda. Ajuda quê? A aumentar os receptores da acetilcolina. A acetilcolina é um receptor que causa esses estados de euforia. E essa ação do cigarro, como eu disse, é muito rápido. Por isso que a pessoa tem um elevado potencial de vício da nicotina. Ao contrário do álcool, no álcool o que acontece? Eu posso tomar uma latinha de cerveja hoje, mas eu não sou alcoólatra. Mas a partir do momento que eu aumento a dose, como eu disse, eu vou aumentando a hiperpolarização dos canais de cloro, o meu sistema nervoso vai acostumando com o influxo de cloro e aí sim eu levo a tolerância do álcool. A nicotina não, a nicotina ela é rápida. A pessoa fumou, ela já age aqui na acetilcolina, ela age nos 3
sistemas do sistema nervoso e a via dela já é direta. Então, a pessoa já tem uma forte tendência para o vício rápido. Outro mecanismo de ação: cocaína e anfetamina. Como que funciona essas drogas que a gente fala potencial de abuso, né? Elas potencializam as ações da norepinefrina. O que que a norepinefrina faz? Ela age aqui, ó, na substância negra. Ela aumenta dopamina, ela aumenta serotonina. Então, aqui na substância negra, que é uma substância que existe no sistema nervoso central, é onde a gente tem produção de dopamina. Então, dopamina potencializada, maior estado de euforia. E é isso que a cocaína e a anfetamina fazem, né? A anfetamina, que são as drogas usadas nas academias. Então, dá aquela sensação rápida de euforia. Por isso que a pessoa fica agitada, por isso que ela consegue fazer as coisas mais rápido e com maior capacidade. E aí a pessoa, né, vai usando anfetamina e a consequência disso depois vai ser a forte dependência. Lembra que eu falei que dopamina, quem tem falta de dopamina tem Alzheimer, tá, gente? Então aqui, ó, a dopamina está localizada, Alzheimer não, desculpa, Parkinson. Então a dopamina está localizada aqui na substância negra. Quando eu uso a cocaína, eu estimulo a produção dela, eu vou ter um aumento da excitação e da vigilância, ok? Vamos passar para o outro. A cafeína, agora nós vamos mudar. Então eu estava falando do mecanismo de ação das drogas que deprimem. Agora nós vamos falar das drogas que excitam. O famosinho café, quando a gente tá cansado, levanta, faz um cafezinho, vai estudar, passa a noite tomando café, porque é uma droga estimulante. Como que o café age, gente? Ele bloqueia receptores de adenosina, tá? O que são adenosina? São receptores que às vezes causam uma certa fadiga, depressão. Se eu faço o bloqueio desses receptores, obviamente que eu vou produzir o contrário, então eu vou excitar o meu sistema nervoso central, tá? Então eu bloqueio esses receptores, né? Agonista, que significa que ajuda, ativa. Antagonista, quer dizer que faz ação contrária, que inibe. São termos muito usados em farmacologia, tá? Às vezes a gente pode ter essa necessidade do café, sim. Quem nunca acordou e fala, ai meu Deus, não tomei meu café, não posso sair. Não é, gente? Então a gente tem necessidade, a gente também pode ter dependência pela cafeína, porque é uma droga que está estimulando, tá? Então eu bloqueio os receptores e eu consigo ter uma melhora na excitação do sistema nervoso.